Este é um vídeo do Grupo de Pesquisa de Metamateriais e Estruturas MSU, integrado ao laboratório LabFIS da Universidade Federal de Itajubá. Vamos agora a criar os types de cada um desses módulos. Então, recomenda-se utilizar esse comando aqui sempre que for programado uma estrutura mais complexa. Então, esse implicit não, o que ele faz? Ele obriga a definir todas as variáveis que vão ser utilizadas. É uma boa prática de programação e permite ter um controle do tipo de variáveis que estão sendo definidas e da inicialização de cada uma delas. Então, esse implicit não é um comando básico que vocês vão ter que sempre colocar. E agora vamos definir cada um dos types. Então, vale a pena lembrar que a criação e o conceito de type já foi explicado num vídeo com anterioridade dessa série de Fortran 90. Fortran moderno. Então, vamos criar o nosso type node. E esse type node vai ter as informações base de identificador e das coordenadas. Então, eu crio que esse comando seja privado, ou seja, ele só vai ser visto dentro do módulo nós e acessado. E ele vai ter as seguintes informações. O identificador, ou número do nó, eu vou denominar idNode. E essa variável, ela é uma variável inteira, então ele vai ser o integer por 4. Eu costumo colocar aqui uns 2 pontinhos para separar o comando da minha variável. Agora, vou ter as minhas coordenadas. Então, minhas coordenadas, vou armazenar elas dentro de um vetor que eu vou denominar x. Esse vetor, ele vai vai armazenar variáveis do tipo real. Então, defino um real por 8 para ser double precision aqui. E ele vai ser um vetor. Então, se eu já conheço a dimensão, posso utilizar esse comando dimension, que ele vai ter duas dimensões, duas posições. Na posição 1, a coordenada x, ou do eixo 1, e na posição 2, a coordenada y, ou do eixo 2. Então, essas variáveis conformam meu type node. De forma semelhante, vou definir o meu type element. Então, coloco de novo meu implicit node e vou definir meu type element. Então, como a maioria dos comandos de Fortran, tenho que inicializar e fechar ele. Esse type element, ele vai ter as seguintes informações. Então, esse private, de novo, um comando para acessar as variáveis do type unicamente dentro do módulo. Então, ele vai ter o identificador do nó, do elemento, que era aquele número que estava dentro do parênteses quadrados. Vai ter o número de nós por elemento. Vai ter a incidência, seria o nó final e o nó inicial e nó final. E vamos ter os nós, as informações completas, que seria o identificador e as coordenadas x e y de cada um desses nós inicial e final que estão armazenados aqui, dentro do incidence. Então, essa variável id é um inteiro. Então, integer por 4. Esse número de nós por elementos também é um inteiro, certo? Não podemos ter 2.1 nós, sempre vai ser 1 ou 2. Essa incidência também vai ser um inteiro, certo? No 1, no 2, no 3. Só que ele vai ser um vetor ao mesmo tempo, porque por cada elemento eu tenho dois nós, o nó inicial e o nó final. Então,
esse aqui vai ser um vetor com duas posições. E vai definir aqui. Agora, o nó. O nó, então, ele vai ser uma variável tipo type, porque ele vai ter todas essas informações que eu tenho lá no meu type node. Certo? Então, ele é uma variável type, do tipo type node. Certo? E para eu não repetir as informações, vou colocar aqui um comando super importante que é o pointer. Os nós também são um vetor, cuja dimensão depende do número de nós por elemento. Então, ele é variável. Nesse caso, o número de nós que vamos trabalhar é 2. Porém, ele vai ser variável. Uma forma alternativa de definir um vetor variável é com esse dimension aqui, sem utilizar o allocatable. Aqui, eu tenho que criar o vínculo, então, com o módulo de nós. Como eu vou criar esse vínculo? Então, eu vou falar para ele que você vai utilizar o módulo de nós. Para quê? Para ele saber o que é esse type node. E para ele saber onde procurar o endereço. Então, aqui, eu já adicionei as informações do nodes dentro do módulo de elementos. E agora eu posso fazer essa vinculação aqui. O que ele vai fazer nessa linha aqui? Na primeira posição desse vetor de nós, ele vai procurar as informações lá no módulo do nó inicial, e na segunda vai procurar as informações do módulo do nó final. Isso que a gente denomina associação. Vamos agora definir as variáveis do meu problema estrutural, do type do meu problema estrutural. Então, essas variáveis do meu problema estrutural, eu vou definir dessa seguinte maneira. Então, de novo, começamos com implicit none, aqui, para definir todas essas variáveis. E essa rotina, que é a de ensamblagem, ela é pública. Todo mundo que trabalha ali, nessa empresa, vai poder acessar, certo? Todos os módulos, que são os subsetores do meu programa, vão poder acessar esse problema estrutural, que é o problema de montagem. Então, o type, agora, vou denominar ele type problem. E ele vai constar das seguintes informações. O type, se vou fazer ele privado, e vou definir as seguintes informações, como sendo informações globais. O número de nós, certo? São os nós que eu vou ter no total da minha estrutura. Na treliça eu tenho 3. O número de elementos, são 3 também. Vou ter os nós, certo? E vou ter os elementos. Então, o número de nós é um valor inteiro. Eu vou definir inteiro por 4 aqui. O número de elementos é um valor dobro preciso. Então, defino ele real por 8. Opa, desculpa. É um valor inteiro também. O nó, ele é um type node, então ele vai ser definido como sendo um type node. Só que assim, quantos nós eu vou ter dentro da minha estrutura? Nesse exemplo, eu sei que são 3. No exemplo geral, eu não sei quantos nós são. Então, agora vamos criar um vetor allocatable, um vetor de tamanho variável, que ele vai depender das entradas. Então, a depender do número de nós, é o tamanho do meu vetor. Então, ele vai ser um vetor de tamanho variável. Para isso, eu vou falar que esse nó, então, tem uma dimensão variável. Seria
isso que eu estou falando aqui com esse allocatable e com essas informações aqui. O element é de forma semelhante. Então, ele vai ser uma variável type. De qual tipo de type? Do type element. Quer dizer que ele vai ter todas as informações que eu defini lá no type element. E, da mesma forma, os elementos também são variáveis, depende do número de elementos que eu estou dando na entrada de dados. Então, eles vão ser allocatable e qual é o tamanho dele? Então, é um tamanho que depende da entrada de dados. Eu vou ter que definir essas informações depois. Então, posso dar aqui uma tabulação para ele saber que essas informações são do type próprio. Com isso, finalizei então as definições do meu type.